Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Bem, nós estamos no terceiro capítulo deste livro, este documento, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. É uma frase, é um versículo bíblico, melhor dizendo, de 1 Coríntios 1,17. São Paulo diz, para não se desvirtuar a cruz de Cristo. E um subtítulo que significa o bem moral para a vida da igreja e do mundo. Bem moral. Dentro desse bem moral para a vida da igreja e do mundo, o Papa vai trabalhar a partir do parágrafo número 90, sobre o martírio, exaltação da santidade inviolável da lei de Deus. O martírio. Então, aquele que se entrega para a morte, como aconteceu muito no início da nossa igreja e nos nossos tempos também, pelas perseguições governamentais de alguns países que não aceitam o catolicismo, o cristianismo, não aceitam, países comunistas principalmente. Então eles querem atacar a igreja e matando então bispo, padre, etc. Isso tem acontecido? Sim, tem acontecido. Então são pessoas que são levadas então ao martírio, quer dizer, a entregar-se, dando sua vida, sem acreditando e confiando em Deus, sem recusar essa graça, porque a graça do martírio, evidentemente, é a maior de todas que o ser humano poderia experimentar, por ser imitador de Cristo, que deu a vida pelos outros, pelo próximo. Então estaríamos imitando radicalmente Jesus Cristo. Todos que dão a vida, ou oprimidos ou obrigados, claro, a escolher, não é? Você morre ou você faz isso. Então, evidentemente que a pessoa é firme na fé, ela não vai ceder aos caprichos das pessoas e então vai se entregar para a morte. Bem, então vamos ver o que o Papa São João Paulo II vai falar sobre o martírio, que, como ele mesmo diz, é a exaltação da santidade inviolável da lei de Deus. A relação entre fé e moral transparece com todo o seu fulgor no respeito incondicional devido às exigências inalienáveis da dignidade pessoal de cada homem. Há aquelas exigências defendidas pelas normas morais que proíbem, sem exceção, os atos intrinsecamente maus. Então aí está. Aonde que fulgura, com todo o seu esplendor, a relação entre a fé e a moral. Aonde que fulgura? Aonde que ela chega no ponto máximo, Ela chega no ponto máximo no respeito incondicional, quer dizer, sem condições, devido às exigências inalienáveis da dignidade pessoal de cada homem. Então, quer dizer, quando eu respeito cada pessoa em todos os sentidos, sem deixar nada para trás. Em todos os sentidos, eu tenho que respeitar a pessoa, seja ela quem for. Ela pode ser tanto uma pessoa que só faz o bem ou uma pessoa que só faz o mal. Mas eu tenho que respeitar as pessoas, independente de quem sejam. Então, quando eu respeitar as pessoas, sem fazer distinção delas, sem querer escolher, então sim, aí essa relação que eu tenho da minha fé com a moral cristã, então sim, aí ela vai transparecer com todo o seu esplendor, seu fulgor, não é? Claro, em contraposição aí àquelas exigências defendidas pelas normas morais que proíbem, sem exceção, os atos intrinsecamente maus. Então, se um ato é mau, ele é mau por si só. Eu não tenho como dizer, não, mas esse ato é mau, mas eu posso usá-lo para fazer o bem? Não, não posso. Por exemplo,
matar, né? Então, não matarás. Ok. Ah, mas eu posso matar para ajudar uma outra pessoa, por exemplo. A pessoa está lá, tem uma pessoa que está sendo oprimida. Vamos supor uma criança. Vou dar um exemplo aqui bem drástico. Uma criança está sendo seduzida, né, sodomizada, inclusive, por um adulto. Então é o caso aí das pessoas que abusam de crianças. Então tá, eu estou sabendo, eu vi, eu flagrei, vamos dizer assim, aquele adulto praticando a pedofilia, então, com uma criança. Então, quer dizer, aquele ato é um ato que aquele adulto está fazendo com a criança, é um ato absurdo. É um ato assim do pior nível possível. Eu creio que não existe. Eu, na minha consciência tão pequena aqui que sou, eu imagino que não tem coisa pior do que abusar de uma criança, seja sexualmente, seja emocionalmente, seja psiquicamente, enfim. Mas vamos ficar no caso da parte sexual aí. Então, abusar de uma criança, para mim, Luiz Carlos, né? Eu vejo assim que todo e qualquer outro pecado do mundo, que também é horrível, né? Por exemplo, matar uma criança é horrível, e infanticídio. Matar os pais, né? Que é o patricídio, matar os pais, puxa vida, também é uma coisa muito terrível. Mas abusar sexualmente de uma criança, eu penso, toda a minha pequenez aqui, que não tem coisa pior do que isso. Não tem coisa mais horrível do que isto. Mas eu vi, então eu flagrei, ok? Eu vi aquilo. Então aí sim eu vou falar, eu sei que eu não devo matar, né? Porque está lá nos 10 mandamentos que eu não devo matar. Mas esse homem aí merece a morte. Esse merece. Entende? Então quer dizer, por quê? Porque eu vou, matando aquele homem, eu vou libertar aquela criança e outras futuras vítimas dele também. Então eu estarei fazendo um bem para a humanidade matando aquela pessoa. Então entende isso? Matar é um mal intrinsecamente mal. Quer dizer, ele é mal nele mesmo. Não existe bem em matar alguém. Então, nem neste caso, que eu considero o pior, eu não poderia matar este pedófilo, esta pessoa. Não poderia chegar a esse ponto, porque estou infringindo uma lei divina. E essa lei divina da parte negativa, né? Não matarás, não furtarás, todos esses nãos, como nós já estudamos lá no comecinho desse documento, todos os documentos que têm negatividade, eles não oferecem para nós alguma coisa que eu possa fazê-lo em virtude de outra. Já os mandamentos positivos, não é? Como nós já vimos, sim, eles oferecem aí algumas coisas que nós podemos trabalhar neles mais ou menos, como nós já vimos, né? Nós já vimos essa parte aí lá no comecinho do estudo desse documento. Mas então, relembrando a você, não é? Então, os mandamentos que têm a negatividade antes deles, não matarás, não furtarás, não invejarás a casa do próximo, a mulher do próximo, enfim, tudo que é do próximo. Então, esses nãos, eles não oferecem eles não atenuam, eles não amenizam o meu ato. Nesse caso, eu querer matar o homem, de eu falar, então, eu estarei fazendo um bem, praticando o mal. Mas se eu estou praticando esse mal, que vai fazer bem, então ele deixou de ser mal. Entende isso? Entende, meu irmão? Lembra daquela teleologia que nós estudamos há uns tempos atrás aí? A teleologia que o fim último é Deus. Dentro da teleologia, muitos teólogos querem dizer que há condições, sim, de eu praticar um mandamento negativo se for para o bem da humanidade, para o bem dos outros. Que é o tal do consequencialismo e o proporcionalismo. Não sei se você lembra disso, mas alguns dias atrás nós estudamos sobre isso. Então vamos ver aqui. O que o Papa diz aqui? A universalidade, quer dizer, o mandamento ele é universal.
Os 10 mandamentos não é só para mim que sou católico, para você. Não, ele é universal. A universalidade e a imutabilidade, quer dizer, o mandamento não muda. O mandamento não se altera. Ok? O mandamento não sofre alterações. Ele é imutável. Então, a universalidade e a imutabilidade da norma moral manifesta e, ao mesmo tempo, serve de tutela à dignidade pessoal. Ou seja, a inviolabilidade do homem em cuja face brilha o esplendor de Deus. Então, quer dizer, os 10 mandamentos, ele é para o universo todo, para todos obedecerem. Todos obedecerem. Ele não muda. Então, estes mandamentos, eles tutelam a dignidade do ser humano. O que é tutelar? Por exemplo, uma pessoa que perdeu pai e mãe, vamos dizer assim, ficou órfão. Então ele vai ter um tutor. O que é o tutor? É a pessoa que vai ser responsável por aquela criança. Até atingir a maioridade, enfim, tudo bem. Então aquela pessoa vai ser responsável. Então vamos supor que alguém adote aquela criança. Aquele pai, aquele homem, aquela mulher, aquele casal, vamos supor. Então eles serão os tutores daquela criança. Quer dizer, responderão por tudo que acontecer com aquela criança. Então, quer dizer, o pai e a mãe vão proteger aquela criança. Então, os 10 mandamentos, o que o Papa está dizendo aqui? Que por causa da universalidade deles e da imutabilidade deles, eles são nossos tutores. Eles nos protegem, eles nos defendem. Defendem o quê? A dignidade humana. Porque se eu obedecer aos 10 mandamentos, se eu seguir os 10 mandamentos, eu não vou desrespeitar o próximo. Porque se eu tenho que amá-lo, como que eu vou desrespeitar? Se eu amo a minha esposa, eu posso desrespeitar a minha esposa? Não posso, claro que não. Se eu amo meus filhos, eu posso desrespeitar meus filhos? Claro que não. Se eu amo meus pais, e assim sucessivamente. Se eu amo você, se você me ama, você pode me desrespeitar de jeito nenhum. Então, nesse sentido, aí sim, a dignidade humana, ela está protegida pelos mandamentos. Então, como muita gente pensa, se eu seguir os 10 mandamentos, eu vou ficar prisioneiro, eu vou ficar triste, infeliz. Não, muito pelo contrário. Quanto mais eu seguir os 10 mandamentos, mais feliz eu serei, porque eu estarei obedecendo a Deus, que é o Senhor da felicidade, que é o Senhor da alegria. Ele que me traz alegria ao coração. Ele que me dá as felicidades. Então veja. Aí sim, então, aí, protegendo a dignidade pessoal, né, então, de cada ser humano, então, protegendo a inviolabilidade de cada ser humano, não poderei violar o ser humano em nada, nem enganando ele, nem mentindo, nem sendo falso, nem roubando dele, e assim sucessivamente, né? Aí sim, o brilho do esplendor de Deus vai brilhar, vai fazer acontecer em nossa face, ok? Bom, aí ele vai entrar dizendo aqui, a recusa das teorias éticas, teleológicas, consequencialistas e proporcionalistas, né? Nós estudamos a teoria ética teleológica. A teleológica é dizer, eu vim de Deus, para Deus eu volto. Meu começo foi em Deus, meu fim último também será. Para todos, os que seguem e os que não seguem. Os que amam a Deus, os que não amam a Deus. Os que conhecem a Deus, os que não conhecem a Deus. Mas todos viemos de Deus. E todos teremos que voltar para Deus. Isto é o estudo da teleologia que nós estudamos algumas semanas atrás. Dentro do estudo da teleologia existem teólogos, como eu estava dizendo há pouco, que desvirtuam um pouco, usando, né, da teleologia, quer dizer, meu fim último, eu vou ter que voltar para Deus. Então, o meu fim último é Deus. Aí o que eles dizem? Então não importam os meios. Então eu posso praticar algo mal, mas porque tem um fim bom. Que é o exemplo que eu dei aí do pedófilo, né? Eu vou matar a pessoa, que é uma coisa má,
matar alguém, porque eu vou deixar o mundo livre daquela pessoa. Então vai ser bom. O mundo vai me agradecer. É isso? Então, isso daí é um consequencialismo. Eu estou usando de um consequencialismo. Estudamos bem isso já alguns dias atrás. Então, aí o Papa está dizendo aqui: essas teorias negam a existência de normas morais negativas referentes a determinados comportamentos e válidas sem exceção. Encontro uma confirmação particularmente eloquente no fato do martírio cristão, que sempre acompanhou e ainda acompanha a vida da igreja. Então, quer dizer, quem vai testemunhar contra essas ideologias consequencialistas e proporcionalistas? Quem vai testemunhar? Os mártires da igreja. Eles irão testemunhar. Por que eles irão testemunhar? Porque eles não aceitaram algo mal para ter a vida. Por exemplo, ele vai contar aqui o caso de Susana. Já na Antiga Aliança, encontramos admiráveis testemunhos de uma fidelidade à lei santa de Deus, levada até à voluntária aceitação da morte. Emblemática é a história de Susana. Aos 2 juízes injustos que ameaçavam condená-la à morte, se recusasse ceder às suas paixões impuras, assim responde: a que aflições me encontro, submetida de todos os lados? Consentir é para minha morte. Negar-me, nem mesmo assim vos escaparei. Não, é preferível para mim cair em vossas mãos sem ter feito nada do que pecar aos olhos do Senhor. Susana, preferindo cair inocentemente nas mãos dos juízes, testemunha não só a sua fé e confiança em Deus, mas também a sua obediência à verdade e ao caráter absoluto da ordem moral, que é, com a sua disponibilidade para o martírio, proclama que não é justo praticar o que a lei de Deus qualifica como mal, para dele conseguir algum bem. Ela escolhe para si a melhor parte, um claríssimo testemunho sem qualquer reserva, à verdade do bem e ao Deus de Israel. Manifesta assim nos seus atos a santidade de Deus. Qual foi o caso de Susana? Susana, uma moça muito bonita, e existiam, junto com ela, lá no tempo dela, 2 juízes que ardiam de desejos para com ela. Ardiam. Então eles deram um jeito de entrar onde ela ficava à vontade, mais sozinha. E então eles chegam até ela e falam para ela, então, falam: nós queremos aí queremos ter você conosco aí, né? Ela fala que não, né? Que não vai ceder aos desejos impuros deles, não é? E eles queriam a moça de qualquer jeito. Bem, então ela se nega. Bom, se negando, o que eles fazem? Eles então elaboram uma mentira que ela que fez isso, ela que o seduziu e etc. Enfim, eles elaboram uma mentira lá bem grande e chamam então aí as pessoas que estão acima deles ali para julgar a situação. Bem, eram juízes, pessoas bem vistas, evidentemente pela sociedade da época, claro, homens com dignidade, né? Juízes, puxa vida, não é? Quem vai duvidar de um juiz, não é? Então, abusando da sua autoridade, da sua dignidade extrema, eles chegam nesse ponto de então dizer: bem, se você não ceder então a nós, se você não ceder, não der seu corpo para nós, não dormir com a gente, então nós vamos condenar você à morte. Ok? Então, o que está dizendo aqui? Que Susana preferiu cair inocente nas mãos dos juízes, testemunhando não só a sua fé e confiança em Deus, mas também a sua obediência à verdade e ao caráter absoluto da ordem moral. Ela escolhe para si a melhor parte, um claríssimo testemunho, sem qualquer reserva, à verdade do bem e ao Deus de Israel nos seus atos. Quer dizer,
ela escolheu então? Ela poderia escolher fazer o mal para ficar com a vida. Então, quer dizer, estou defendendo a minha vida. Então, para defender a minha vida, para não morrer, eu vou me entregar nas mãos desses juízes, então, que me possuirão. Ok? E certamente não só uma vez, evidentemente mais vezes. Ok? Então, eu vou me entregar isso para eu ter a vida. Para eu ter a vida, eu vou me submeter a isso. Tá. Então, quer dizer, eu vou me entregar a um mal porque o fim é um bem. Isso não é justo diante de Deus. Isso não é bom diante de Deus. Porque o ato é um pecado. O ato é mau. Então o que ela prefere? Prefere o martírio. Prefere o martírio. Porque o ato é mau. Então é o que ela diz aqui, não é? Prefiro cair inocente, porque ela era inocente, então prefere cair nas mãos dos juízes, que a matarão, né? Terão que matá-la, porque eles são juízes e ela estava dizendo que não aconteceu isso, está indo contra eles, então são doutores da lei, você sabe como é que fica, não é? Então, claro que ninguém acreditaria nela. Então, nesse caso, ela se entrega ao martírio. Essa entrega ao martírio, o Papa João Paulo II fala, ela escolhe para si a melhor parte. Assim como Maria e Marta, né? Duas irmãs, e que Maria escolheu a melhor parte, que foi ficar diante de Jesus. Então, Susana também escolhe a melhor parte. É um claríssimo testemunho, sem qualquer reserva, vai dizer aqui o Papa. Um claríssimo testemunho à verdade do bem, à verdade que o bem oferece. O bem de Deus, qual que é o bem de Deus? Os 10 mandamentos. É o bem de Deus, para nós vivermos, para nós optarmos por ele sempre, todo dia, seguirmos os 10 mandamentos. Então, é a verdade do bem. Quer dizer, o que é a verdade do bem, assim, explicitamente falando? Todo mandamento, desde o primeiro até o 10º, eles são verdadeiros. Não existe falsidade, não existe dupla interpretação, nem tripla, muito menos. Não existe um meio de eu tentar fazê-lo para realizar algo bom, fazer algo mal para realizar algo bom. Não posso fazer isso, porque os mandamentos eles não permitem que eu faça isso. Eles não permitem. Olha que coisa interessante, né? Porque cada mandamento é uma verdade absoluta. E por que cada mandamento é uma verdade absoluta? Porque ela vem de Deus. E Deus é a verdade sobre todas as coisas criadas, sobre todas as ciências. A verdade de Deus é absoluta. Nenhuma verdade científica é maior do que a verdade de Deus. Embora aquela verdade científica seja real, ela existe, ok? Então, não vamos discutir, né, a questão da verdade da ciência, claro. Quando a ciência se expressa como uma verdade, então, puxa vida, ela contém em si toda a verdade dela mesma. Então, a ciência da matemática, por exemplo, a matemática são cálculos. Então, todos os cálculos são verdadeiros? Sim, são verdadeiros. 1 mais 1 é 2, sempre vai ser 2. É a verdade absoluta da matemática, que 1 mais 1 é 2 e nunca vai ser 3. Agora, Deus está acima de todas estas verdades das ciências, porque Ele que criou todas as ciências. Então, Ele está acima disso tudo. Então, Ele é a verdade absoluta de todas as coisas. Então, quando Ele dita os 10 mandamentos lá para Moisés, e depois o filho vem assinar embaixo no Sermão da Montanha, então está ali toda a verdade absoluta. Não tem como essa verdade, esse mandamento não ser a verdade de Deus. Por isso que eu sou tutelado por ela, por esses mandamentos. Por isso que eu sou protegido por esses mandamentos se eu os seguir. Mas se eu for contra os mandamentos não podem mais me defender, me proteger, ser meu tutor. Não pode mais, porque eu fui contra eles. Então eu perdi essa tutela dos mandamentos. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Então, nesse sentido aí, que o Papa está aqui dizendo para nós. Bem,
Vamos continuar falando sobre isso no próximo programa, né? Hoje não dá mais tempo. Vamos fazer a nossa oração final a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia, cumpra livremente as boas obras por Ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.